Apocalipse 2, vamos ler do versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, mais uma vez a tua igreja está reunida debaixo de teu precioso nome e clamamos a tua misericórdia para este tempo de estudo da tua Escritura. Ó Senhor, não enchas a nossa mente de informação, mas toca poderosamente o nosso coração com tua palavra. Perfura, Senhor, os nossos corações. Toca nas nossas consciências, Senhor. Leva-nos ao arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a respeito da vinda do Senhor e agora abrimos um parênteses, desde a reunião que falamos de Mateus 13, para falar do período de ausência do Senhor na terra. Nós vimos que no período de ausência do Senhor, só recapitulando, o joio se misturaria com o trigo. Nós vimos que aquela pequena semente, aquele grão de mostarda cresceria e viraria uma grande árvore. E as aves do céu se aninhariam em seus ramos, o que significa que Satanás e sua atividade estaria presente, aninhada nesta grande árvore, que se tornaria a cristandade. Não a igreja pura e verdadeira, mas todos aqueles que dizem ser cristãos, que professam ser cristãos. E depois vimos aquela parábola daquela mulher com 3 medidas de fermento, que foi jogando, misturou e aquela massa se levedou completamente. Falando o que aconteceria com a cristandade. Essa mistura. E hoje, irmãos, não é necessário ter grande revelação ou visão espiritual para perceber a bagunça que se tornou a cristandade, a mistura de incrédulos no meio dos crentes, a mistura de doutrinas, a desonra ao nome do Senhor no testemunho. Então, na reunião passada, nós vimos Apocalipse capítulo 1, e vimos em que caráter o Senhor Jesus aparece no livro de Apocalipse. Ele aparece em glória, exercendo o seu juízo. E nós vamos ver em todo o livro de Apocalipse, o livro todo, ele exercendo o seu juízo até estabelecer seu reino sobre a terra. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, diz que a hora de começar o julgamento chegou, e ele começa pela casa de Deus. Então, o julgamento começa pela casa de Deus, Então, o que nós vamos ver aqui em Apocalipse, nesta primeira carta à igreja de Éfeso, é o julgamento do Senhor Jesus, começando pela sua igreja. Só que nós temos que observar uma coisa. Quando Pedro diz, o julgamento começa pela casa de Deus, e quando nós vimos o Senhor Jesus contar aquelas parábolas em Mateus 13, é muito importante, irmãos,
guardarem isso, porque senão vai fazer a maior confusão sobre essas coisas. É muito importante entender que aqui nestas 7 igrejas não há somente cristãos verdadeiros sendo julgados. A cristandade está sendo julgada aqui. Porque aqui nós temos os nicolaítas no meio da igreja. Aqui nós temos Jezabel no meio da igreja. Aqui nós temos um monte de coisa. Quando Pedro diz que o julgamento começava pela casa de Deus, nós temos que ter... Irmãos, isso é fundamental para entender as Escrituras, para entender as exortações, porque senão nós começamos a confundir as coisas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 15. É necessário que os irmãos peguem este conceito para entendermos as coisas. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, ele diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se vocês observarem, todas as segundas cartas, todas elas nas Escrituras, mostram uma queda no testemunho cristão. Todas elas. Se na primeira carta, Paulo diz para Timóteo, olha, se eu demorar em ir até você, saiba que como você deve proceder na casa de Deus. E o que é a casa de Deus, Timóteo? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, é a coluna e baluarte da verdade. Agora, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 17, diz assim, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Preste atenção no versículo 20, este é o foco. Ora, numa grande casa. Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Irmãos, quando Paulo escreveu para a primeira carta para Timóteo, ele diz, a igreja de Deus, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, é a coluna, é o baluarte da verdade. Num estado de pureza ali. Quando ele escreve a sua segunda carta, ele diz, agora, aquela casa é uma grande casa. Tem lá já Himeneu e Fileto, propagando doutrinas como a ressurreição já foi, já aconteceu. O ensino deles corrói como câncer. Ele diz, então, numa grande casa. Não há somente utensílios de ouro e de prata, mas de madeira e de barro. Falando daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, a mistura na casa. Então, irmãos, quando nós vamos ver o julgamento começando agora nas igrejas, nós estamos vendo o julgamento da cristandade toda, daqueles que professam ser cristãos. E há um chamado sempre ao arrependimento e uma resposta dos vencedores. E nós vamos ver no final quem são estes vencedores. Mas os irmãos entenderam aqui julgamento, Pedro diz, o julgamento começa pela casa de Deus. E aqui, irmãos, o livro de Apocalipse, quem ouviu a mensagem anterior, sabe que está dividido em 3 partes. Capítulo 1, versículo 19 diz aquilo que viste, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. As coisas que viste é a visão de Cristo glorificado, como juiz, aquele com seus cabelos brancos como a alva lã, sua sabedoria infinita em julgar, os seus olhos como chama de fogo, o poder penetrante, de que ninguém pode escapar, ele vai julgar e ver tudo.
tendo nas suas mãos as 7 estrelas, a sua autoridade, seus pés como latão reluzente, como bronze polido, enfim, tudo aquilo que nós vimos na semana passada. Ele andando, é isso que João viu, ele andando no meio dos 7 candeeiros, vestido assim, como um juiz, pronto para julgar. E aqui, irmãos, todos nós fazemos parte deste fracasso que a igreja, que o testemunho de Deus deveria ter e não alcançou na terra. Por isso, João, quando o viu, caiu como se estivesse morto, porque o seu rosto era como o sol em sua força. E ele viu aquilo e caiu. É nesse espírito, irmãos, que nós temos que estar. Não para receber um monte de informações na nossa mente, não, sobre a época de Éfeso, mas para sondar os nossos próprios corações. Porque este juiz estava andando entre os 7 candeeiros. O primeiro que ele parou para inspecionar foi Éfeso. E agora nós vamos ver a sua inspeção. O que deve fazer um candelabro, um candeeiro? Ele deve iluminar. E agora o Senhor vai julgar a qualidade da luz que sai de Éfeso. Nós veremos em todas essas 7 cartas, serve de auxílio para os irmãos, capítulo 2 e 3, as 7 cartas aí. Estas coisas aparecem nas 7 cartas que vocês estão vendo na lousa aí. Apresentação, o Senhor Jesus se apresenta. Aqui no nosso caso ele diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa é a apresentação do Senhor para essa igreja. Ele se apresenta assim. A apresentação do Senhor tem relação com como João ouviu no capítulo 1. Algum aspecto do que João viu no capítulo 1 vai aparecer para cada igreja aqui. Então nós temos a apresentação, nós temos o elogio que o Senhor tem a fazer a esta igreja, porque ele é justo, então ele vai elogiar o que tiver para elogiar naquela igreja. E ele sempre começa pelo elogio, a não ser a Laodiceia, onde ele não tem nenhum elogio para fazer. Acho que Sardes ele também não tem nenhum elogio para fazer. Diz que tinha alguns poucos ali que não se contaminaram. Depois do elogio ele passa para a reprovação. Ele diz, e neste caso aqui, abandonaste o teu primeiro amor, é a reprovação que ele dá. Mas ele tem uma reprovação para todas, exceto para Esmirna e para Filadélfia. Depois que o Senhor, isso em todas as cartas, depois que ele faz uma reprovação, ele dá um remédio, uma exortação, que pode curar o estado daquela igreja, normalmente chamando ao arrependimento as igrejas. Por último, ele dá uma promessa aos vencedores. Bom, isso ajuda, irmão, quando você for estudar por conta própria, você tem como o Senhor se apresenta? Qual o elogio que ele faz à igreja? Qual a reprovação que ele tem para a igreja? Qual a exortação, o remédio, qual a promessa? Então, hoje nós vamos ver Éfeso. Éfeso fala, vocês sabem também, irmãos, só uma informação, que essas 7 cartas às igrejas, elas podem ser vistas. Historicamente, essas igrejas existiram na história, elas existiram. Né? Elas eram igrejas reais. João conhecia essas igrejas, inclusive. Né? Elas existiam e trata diretamente com os problemas daqueles dias. Isso é uma forma de ver e é correta. A outra forma de ver é de maneira profética isso. Isso também é correto. Porque aqui, irmãos, as coisas que são correspondem, guardem isso, desde Atos 2 até o arrebatamento da igreja. É o tempo da igreja na terra. Desde Atos 2, quando nasceu a igreja, até o arrebatamento, quando a igreja será retirada da terra. Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas. Então o Senhor escolheu, e as características destas igrejas se notaram historicamente nos períodos
Éfeso é logo depois do período apostólico, século I e II. Logo o período apostólico. Agora vamos observar esta carta, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que significa, irmãos? Por que o Senhor se apresenta assim para esta igreja? Porque ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso fala da autoridade do Senhor. Coloquei aí na lousa. Aquele que tem autoridade. Vocês podem notar no versículo 20 do capítulo 1 que o Senhor explicou o que significam os candeeiros e o que significam as 7 estrelas. Ele diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando ele diz que ele tem na mão as 7 estrelas, significa que ele tem na mão os 7 anjos, os responsáveis das igrejas. Os irmãos responsáveis, normalmente aqueles que transmitem a palavra aos outros e que ensinam os outros, ele tem nas suas mãos, ele tem autoridade sobre eles, faz o que quer com eles. Então ele se apresenta assim. E por que ele se apresenta assim? Como aquele que tem autoridade. Porque depois ele vai dizer que se vocês não se arrependerem, eu vou remover do lugar o candeeiro. Eu vou remover o testemunho de vocês. Eu vou tirar vocês. O Senhor fez isso uma vez já com Israel. Ele tirou o candeeiro de Israel do lugar e os levou para a Babilônia. E ele disse, se vocês não se arrependessem, eu vou remover o candeeiro do lugar de vocês. Mas, assim ele se apresenta então. Toda a apresentação que o Senhor faz dele tem relação com o que ele vai falar para a igreja. E ele se apresenta como aquele que tem autoridade. E aí ele começa no versículo 2, conheço. E vocês vão notar, irmãos, que essa expressão aparece em todas as cartas. Pode olhar, todas as cartas às igrejas. Veja o versículo 9 de Apocalipse 2, conheço. Veja o versículo 13, conheço. Veja o versículo 19, conheço. Veja o versículo 1 do capítulo 3, conheço. Assim em todas as igrejas, irmãos. O versículo 8 do capítulo 3, conheço. E o versículo 15 do capítulo 3, conheço. Assim ele começa todas. O Senhor, ele não tem um conhecimento confuso, é límpido, é claro. Ele conhece exatamente cada uma das suas igrejas. Assim ele está andando e assim ele está analisando. Irmãos, o Senhor nos conhece completamente. Melhor do que nós. Seu julgamento é mais preciso do que o nosso. Ele conhece tudo. E ele diz, conheço as tuas obras. Eu conheço a forma como vocês servem. Eu conheço o que vocês fazem. Ele diz para essa igreja. Tanto o teu labor, o teu trabalho laborioso, o teu esforço, a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Na lousa, irmãos, eu coloquei o elogio, que é a leitura que acabamos de fazer, resumidamente. O Senhor elogia as boas obras, a perseverança e a firmeza doutrinária destes irmãos. As boas obras, a perseverança e a firmeza doutrinária desses irmãos. Se alguém olhasse para a igreja de Éfeso, irmãos, externamente, tudo estaria funcionando corretamente. Agora, Jonathan Edwards, ele disse certa vez como nós devemos ler a Bíblia. Ele diz que nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Eu sempre falo isso para os irmãos. Nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Como é que lê a Bíblia contra nós mesmos? Como que funciona isso?
Nós lemos a Bíblia contra nós mesmos. Quando nós, por exemplo, estamos estudando um personagem bíblico, nós vemos se os elogios que são feitos a ele podem ser feitos a nós. Se não, nós temos que nos arrepender e nos humilhar diante do Senhor. Se sim, nós temos que vigiar para não nos orgulharmos e pedir graça ao Senhor para nos mantermos de pé. Quando nós observamos um personagem ou algum fato nas Escrituras de coisas negativas, coisas que nós não devemos fazer, nós devemos analisar: eu faço essas coisas? E se fazemos, devemos nos arrepender. Se não fazemos, devemos pensar o seguinte: se tal personagem bíblico fez, eu tenho potencial para fazer. Me ajuda, Senhor, me livra de cair nisso. E manter-se, é assim que se lê a Bíblia. Você lê contra si mesmo, mantendo-se sempre vigilante. Lembra, fazendo isso com a igreja de Éfeso, contra nós mesmos, os elogios que o Senhor fez a Éfeso, ele poderia fazer a nós como assembleia? Ou a você individualmente? Estes elogios o Senhor poderia fazer a você? Se Ele estivesse inspecionando sua vida, e Ele faz isso constantemente, Ele poderia dizer: conheço o teu esforço, como você se esforça e trabalha para mim. Eu conheço o teu esforço, o teu labor, como você se esforça no trabalho. Ele poderia dizer: eu conheço a sua perseverança, porque apesar de dificuldades, de desânimo, você continua, você persevera, você não desiste. Ele poderia dizer para você: eu conheço o teu zelo com a doutrina, como você estuda e prova aquilo que é mal. Diz: aquilo não é apóstolo coisa nenhuma, é a firmeza doutrinária. Eu conheço como você estuda e ama a minha palavra. Estes elogios, irmãos, podem ser feitos a você? Podem. Você pode chegar diante do Senhor com a consciência tranquila e dizer: sim, eu tenho me esforçado na obra do Senhor. Eu sou perseverante e tenho firmeza doutrinária. Bom, irmãos, é difícil para mim pregar estas coisas, porque eu me vejo aqui condenado em tudo que leio. E enquanto estudava, já chorava aos pés do Senhor pedindo misericórdia. Porque aquilo que o Senhor elogia a igreja de Éfeso é difícil encontrar hoje nos nossos dias. Claro, a igreja de Éfeso tinha um problema sério. É o título da minha mensagem, inclusive, que eu não anunciei: a raiz da decadência. Qual é a raiz da decadência? É o abandono do primeiro amor. Quando se abandona o primeiro amor, essa é apenas a raiz. A decadência vem. Mas não é gracioso saber que uma igreja que não tinha o primeiro amor ao Senhor começa sendo elogiada? Porque aquele que olha e julga corretamente começa por elogios. Tão gracioso ele é, mesmo aqui no caráter de juiz, ele começa retamente elogiando as qualidades deles. Irmãos, percebam aqui que Paulo havia dito coisas semelhantes à igreja de Tessalônica. O irmão Bruno chegou a mencionar na sua mensagem estes pontos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Diz assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade ou do trabalho, do labor da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus.
Então, irmãos, aqui, quando Paulo vai falar sobre Tessalônica, ele diz que essa igreja tinha o trabalho da fé. Mas quando o Senhor Jesus vai falar, ele diz: conheço as tuas obras, o teu labor. Não é exatamente o labor da fé, não é exatamente o trabalho da fé, mas vocês trabalham. O Senhor diz isso. Eu conheço a firmeza, ali a questão da perseverança, né? Da vossa esperança. Eles perseveravam, mas já não mais com esperança em Éfeso. O que está acontecendo em Éfeso? Aquilo que é externo, aquilo que é fazer só por fazer, é feito, mas não há nenhuma energia interior, não há nada verdadeiro, interior, que vem do âmago. Não há um trabalho que procede da fé, é apenas um trabalho. Quão triste é, irmãos, quando nós passamos a reunir apenas por reunir. Quando o irmão que fala a palavra estuda porque tem que falar aos irmãos. Há trabalho, mas não é pela fé. Há abnegação, mas não é por amor. Há firmeza, mas não é por causa da esperança. É tudo externo. O mundo olharia para a igreja de Éfeso e dizia: essa igreja não tem problemas. Não entra o que é mal nessa igreja. O fermento é deixado do lado de fora. Eles perseveram na doutrina correta, dizem: apóstolo falso, provado, você não entra. Trabalham. Aí o Senhor diz no versículo 4, Apocalipse 2: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É como se o Senhor dissesse: vocês trabalham muito, fazem muitas coisas, mas quando eu olho o interior, o profundo, porque eu vejo mais do que a aparência externa, eu não encontro o que eu busco. Eu não encontro o que eu busco. Não é que vocês não devem trabalhar, mas onde está o amor? O irmão escreveu assim: o que é para o noivo amoroso que a noiva seja impecável em seu comportamento se suas afeições estiverem esfriando? O que adianta para um noivo que a noiva esteja se comportando adequadamente se em seu coração ela não o ama? A mera conduta apropriada ou diligência no dever satisfazem o coração que anseia por amor? E aí, irmãos, quando nós nos julgamos a nós mesmos, o primeiro julgamento é: eu tenho trabalhado como Éfeso trabalhava? E aí a gente já fica triste. E aí o Senhor vai dizer para esta igreja que eu tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor, ou o melhor amor. Não é que eles não amavam de jeito nenhum, mas o melhor amor tinha sido deixado de lado. Não, algum amor precisa ter para que eles trabalhassem, para que, como é dito aqui, eles perseverassem, eles suportassem homens maus. É dito que eles suportaram provas por causa do meu nome e não se deixaram esmurecer. Algum amor aqui há, irmão. Algum amor há, mas não é o melhor amor. Não é o primeiro amor. Já é um amor dividido. E o Senhor, Ele não admite rivais. O Senhor disse: não há como servir a dois senhores. Não há como ter um coração dividido. E esse é, irmãos, a causa da nossa frieza, da nossa indiferença, do nosso serviço tão fraco, um coração dividido. Não é entregue ao Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, essa é a reprovação do Senhor. Vocês abandonaram.
Qual é o remédio que o Senhor coloca? Ele diz, lembra-te. Lembra-te, pois, onde caíste. Antes de entrar no remédio, irmãos, por favor, abram em Jeremias capítulo 2, versículo 2. Jeremias 2 diz assim: A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam os faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Só até aí, irmãos. Então, aqui nós lemos em Jeremias, o Senhor fazendo lembrar a Israel como ela era quando jovem. Como você me amava, como uma noiva. É no mesmo teor aqui que o Senhor está falando com a sua igreja. Diz que Ele vai dizer, lembra-te de onde caíste. O que o Senhor faz, irmãos, para conduzir a sua igreja ao arrependimento? Primeiro Ele dá o veredito. Primeiro Ele diz, olha, você abandonou o primeiro amor. Irmão, pergunte a você mesmo. Hoje, como você tem vivido hoje? É o teu melhor amor ao Senhor? É o teu melhor amor ao Senhor? Você vive a pensar no Senhor, a amá-lo, a desejá-lo. Servi-lo não é um peso, mas um prazer, porque é amor. Encontrar-se de porta fechada, orando, lendo a palavra, por amor. Seu coração não está dividido. É assim que você se encontra hoje? O Senhor diz, lembra-te. Então Ele quer fazer com que a nossa memória trabalhe. Lembra-te. Mas aí Ele diz, pois de onde caíste? Onde foi a tua queda? Quando foi que você começou a me abandonar? Quando foi? Você continuou fazendo coisas? Você continuou estudando e preparando mensagens? Você continuou indo às reuniões? Mas onde foi que você perdeu o amor por mim? Quando foi que eu me tornei um deserto para você? Quando foi que eu não me tornei suficiente para que você corresse atrás da nulidade dos ídolos? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que o trabalho tornou-se mais importante do que servir a mim? Quando foi que os sonhos e as buscas pessoais tornaram-se mais importantes do que viver como minha noiva amando? Quando foi? Lembra-te. Lembra quando isso aconteceu? Lembra-te de onde caíste. Irmão, Éfeso é uma igreja caída? Lembra-te de onde caíste. Mas eles trabalham, eles perseveram, eles têm firmeza doutrinária e o Senhor diz que esta é uma igreja caída? É, irmão. Porque para ele o que é externo não importa. Ah, vocês cuidam direitinho do partir do pão, quem pode, quem não pode, fazem as coisas certinho, estudam a palavra, mas onde está o amor? Vocês estão caídos. Caídos.
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, pensa comigo aqui. As obras de Éfeso são ruins, irmãos? São ruins? Não, o Senhor elogiou isso. Por que ele está falando? Volta à prática das primeiras obras. Porque lá nas primeiras tinha amor, agora só tem obra. Ele quer amor de novo. Ele quer a volta, o amor para Ele. Eu não quero que você se perca no serviço a mim. Eu quero que você esteja comigo. Eu não quero apenas Marta, eu quero o coração de Maria. É isso que ele está dizendo aqui. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, o que o Senhor diz aqui? Ele está chamando essa igreja ao arrependimento. Ele está dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou mover do lugar o candeeiro, eu vou tirar o testemunho de vocês. Vocês não vão ser mais meu testemunho. Eu vou tirar. Quando Jeremias pregou, Israel ouviu? Não, não ouviram. E o que aconteceu? Acabou, irmãos. E Cabode, se foi a glória do Senhor, acabou. Vocês não podem mais testemunhar, porque eu não quero um testemunho externo que não tenha amor no seu interior. Para mim não adianta. Para mim não adianta que vocês tenham todas as doutrinas corretas, que vocês façam isso, se vocês não me amam. Para mim não adianta. Para mim não adianta a frequência nas reuniões se o seu coração está distante de mim. Para mim não adianta. Eu quero amor. E será que ele não é digno de desejar isso? Ele que deu todo o amor pelo seu povo, pela sua noiva? Quantos candeeiros foram removidos assim, né? Quantas assembleias locais foram completamente removidas, a começar pelo amor ao Senhor abandonado. E então você vai ver, não existe mais aquele candeeiro, não existe mais aquela assembleia, porque não há amor pelo Senhor. Irmãos, entenda uma coisa aqui. A partir daqui, o Senhor começa a lidar com uma igreja caída em todas as cartas. A queda começou aqui em Éfeso. É, como o título da mensagem, né? A raiz da decadência. Éfeso começa perdendo o amor. Você sabe como termina a Laodiceia? Sendo vomitada da boca do Senhor. Prestes a ser vomitada da boca do Senhor. A queda, irmãos, começa aí. Toda queda nossa, irmãos, toda queda nossa individual. Se nós olharmos, por que eu estou triste? Por que eu estou infeliz? Por que eu não vejo o propósito e o meu serviço a Deus é tão inadequado? Por quê? A raiz está aí. É o amor ao Senhor que não tem mais. Essa é a raiz. E nós podemos florear daqui, mas agora eu conheço mais do que eu conhecia antes. Pode ser. Mas você ama menos, então não adianta. Agora eu conheço mais doutrinas, eu sei falar as coisas com os outros, eu sei... Mas não adianta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos leve ao arrependimento. Enquanto eu estudava, observava os versos, e aí a gente sente vergonha, lendo a gente sente vergonha, eu orava ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Conduz-nos ao arrependimento. A gente não quer servir por servir. A gente não quer fazer por fazer. Porque virou costume. Porque é assim que faz. Ó Senhor. Vence no nosso coração aquilo que se levantou como rival, como ídolo. Derruba isso, destrói, Senhor.
Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Aí ele continua no versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mais uma vez, o gracioso Senhor faz um elogio, né? Eu tenho a seu favor uma coisa. Vocês odeiam a obra dos nicolaítas, eu também odeio. O que são esses nicolaítas aí? Essa palavra nicolaítas, no original, ela significa conquistador do povo. Muitos irmãos dizem que aí foi o surgimento do clero. Sabe o que é clero? Aqueles que mandam, têm posição eclesiástica, formam uma hierarquia na igreja. Então, o pastor que é maior que o irmãozinho que senta lá. Aqui é como começou essas coisas. Paulo disse isso, irmãos, em Atos 20. Abra lá em Atos 20. Irmão. No versículo 29. Sabe quando Paulo disse isso, irmãos? 30 anos antes de João escrever. Passou-se 30 anos. Atos 20, 29, Paulo reuniu os presbíteros de Éfeso e falou o seguinte: Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Bom, depois ele continua a falar, mas Paulo aqui avisou que entrariam lobos vorazes e que não poupariam o rebanho e que eles arrastariam os discípulos atrás deles, após eles. Possivelmente as obras dos nicolaítas sejam, talvez é uma possibilidade, destes homens arrastando discípulos após si, esses dominadores e controladores do povo. Olha para a igreja hoje, irmãos. O nicolaísmo, o clericalismo, não é mais irmãos entre irmãos, o cristianismo. Virou isso. Veja no versículo 15 de Apocalipse 2, irmãos, que diz assim: Esse é o Senhor falando para Pérgamo, outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No capítulo 6 eram as obras, eram apenas as atitudes daqueles homens. No versículo 6 de Apocalipse 2. No versículo 15 já não é mais obras isoladas de alguns homens, já é uma doutrina estabelecida, já é um ensinamento que deve ser assim feito. Vê a decadência da igreja indo? Essa é a história da igreja. Martin Lloyd Jones disse que não há nada que possa denegrir mais o nome de Deus do que estudar a história de sua igreja. Porque você vê aqueles que professam ser fazendo tantas coisas que nada tem a ver com o nome do Senhor, com a glória do Senhor. Bom, então as obras dos nicolaítas, é por isso, irmãos, que nós reunimos somente entre irmãos. É por isso que não há ninguém maior do que ninguém. Nós somos apenas irmãos entre irmãos. Apesar de haver dons entre nós, irmãos que tenham isso, nós somos irmãos entre irmãos. E que o Senhor nos ajude a permanecer assim. Veja, irmãos. Terceira carta de João. Terceira de João, versículo 9. Diz assim: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Veja, irmãos, aqui mais um exemplo da obra dos nicolaítas. Existia um homem numa assembleia lá, Diótrefes,
que não recebia os escritos dos próprios apóstolos e que não davam acolhida aos próprios apóstolos, porque o rebanho era dele, ele que mandava nas pessoas, exercendo esta liderança. Né? O Senhor elogia Éfeso, por isso ele diz, olha, vocês odeiam isso, eu também odeio. Muito bem, irmãos. Vamos caminhando aí para o fim. Versículo 7. De Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então o Senhor, irmãos, faz uma promessa ao vencedor. E essa promessa é alimentar-se da árvore da vida. Às vezes essas coisas parecem meio enigmáticas para nós, né? O que o Senhor quer dizer com isso? Alimentar-se da árvore da vida. E é claro que o Senhor utiliza um termo que nós encontramos lá em Gênesis, essa árvore está lá em Gênesis, no paraíso. Se nós pudermos ir lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, o que é essa árvore da vida que o Senhor promete? É uma recompensa a estes vencedores. Gênesis 2, versículo 9. Assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia lá no jardim do Éden, aquele paraíso, aquele jardim de delícias, uma árvore da vida. Quando o homem caiu, ele caiu comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja no capítulo 3, versículo 24, o que o Senhor fez. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, Adão pecou, Adão caiu, ele foi expulso do jardim e foi colocado ali anjos para guardarem, para que não tivessem mais acesso à árvore da vida. Depois da queda de Adão, ninguém pode mais ter acesso àquela árvore da vida. Pela desobediência de um só homem, veio o pecado ao mundo. Mas pelo ato de justiça de um único homem, veio a justificação para muitos. Aqui está dizendo que aqueles que se arrependerem, os vencedores que se arrependerem, eles terão acesso de novo a essa árvore da vida. Esta árvore da vida, nós encontramos também em Apocalipse 22, se os irmãos puderem abrir lá, versículo 2. Diz assim: no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja o versículo 14 também. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então é dito que ao vencedor ele vai dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, onde se encontra a árvore da vida? Conforme o versículo que lemos em Apocalipse 2. Onde? No paraíso de Deus. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Quando o Senhor estava na cruz, e aquele ladrão diz, lembra-te de mim. Onde o Senhor falou que aquele ladrão estaria? Estarás comigo no paraíso. Esta árvore se encontra naquele paraíso que o Senhor disse. Em Apocalipse 22, nós vemos que ele vai dar esta árvore da vida a quem? Aquele que lavou no sangue do Cordeiro. Não é isso? E aí, irmãos, então nós estamos vendo que a árvore da vida
Comer dela é uma figura da vida eterna e da bem-aventurança com Deus. É uma figura disso. Isto é para alguns crentes ou para todos os crentes. O texto diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. E nós vamos terminar a mensagem com esta última questão. Quem são os vencedores? Quem são estes homens? E isso para mim é muito importante. Desde o começo da mensagem eu venho dando informações para vocês, para que vocês conseguissem entender o que está sendo julgado aqui. A grande casa, não é? É a grande casa que está sendo julgada. Nesta grande casa há vasos de honra e de desonra. Tornou-se essa grande casa. O Senhor está julgando tudo aquilo que professa ser. Tem nicolaítas ali no meio. O Senhor odeia aquilo. Muito bem. E ele conclama ao arrependimento. Existe, irmão, uma doutrina já estabelecida a respeito do que é ser vencedor ou não. E existem duas maneiras, duas interpretações para isso. A primeira é, os vencedores são, dentro da igreja, um grupo especial que atingiu algum nível de espiritualidade maior do que outros. E eles são vencedores. Dentro dos crentes, então, da igreja de Deus, dos crentes verdadeiros, existem alguns que se elevam acima dos outros. São os vencedores. Eles se elevam acima dos outros por causa da sua resposta e cooperação à graça de Deus. Eles são mais fiéis do que os outros e por isso eles são dignos de serem arrebatados antes de outros e de terem recompensas que outros não terão. Esta é uma explicação para isso. E existem irmãos piedosos, sérios, que creem assim. Eu, irmãos, diante do Senhor comparecerei. Não consigo concordar nunca com estes ensinos. Não consigo. O apóstolo João, que é quem escreveu isso aqui, utilizou esta palavra vencedor 17 vezes no livro do Apocalipse e 7 vezes na sua primeira carta, em 1 João. Quando João fala sobre vencedor nas suas cartas, veja o que ele fala. Eu preciso que os irmãos abram comigo. Veja 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. João gosta muito desta palavra, vencedor. E ele não fica mudando a forma como ele a usa. Ele a usa de maneira igual todas as vezes. Porque todo o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, na nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Então, essa é a primeira que eu coloco aqui. O que João diz? Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que é regenerado, nascido de Deus, vence o mundo. Então, todo aquele que é verdadeiro crente é um vencedor. Porque quem é que vence o mundo? Pergunta João. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, crer em Cristo, nascer de novo, é ser um vencedor. Vamos continuar. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos. Você sabe que quando João utiliza a expressão filhinhos, ele está falando para crentes menos maduros, né? São os filhinhos. Ele está dizendo assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja 1 João capítulo 2, versículo 13. Diz assim, pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde pais. Eu vos escrevo,
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Todas as vezes que João, então, na sua carta, utiliza a expressão vencer, vencedor, vocês têm vencido, ele a coloca para todos os crentes. Ele a coloca para todo aquele que é nascido de Deus. Mas aí é que nós temos que sempre ver as Escrituras, o que elas dizem a respeito de quem é verdadeiro crente e de quem é falso. Porque tem joio e trigo. Parece que agora as coisas começam a fazer sentido de por que começamos em Mateus 13. Para ver estas coisas. Para ver que a casa de Deus se transformou nesta grande casa. O que se requer do vencedor em Éfeso? Que ele se arrependa. Que ele se arrependa. Há um crente que pode viver sem arrepender-se, irmão. Um crente verdadeiro, nascido de novo, que possui o Espírito de Deus, que possa não arrepender-se. Nem por isso, irmãos, nós devemos achar que está tudo bem, não. Nós devemos nos humilhar e nos arrepender. A promessa de comer da árvore da vida que está no paraíso, quando você vai ler em Apocalipse 22, ela está lá, no lugar onde todos os crentes estarão. E não só isso, irmãos. Veja a promessa ao vencedor da igreja de Esmirna. Temos para Apocalipse 2. Eu já estou concluindo, irmãos. Este é o último ponto que eu quero estabelecer aqui com os irmãos. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? A segunda morte está descrita em Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a segunda morte é a condenação. O crente vai participar disso, né? Qualquer um deles que tenha nascido de novo. Não, não é a parte deles. Então, estas promessas aos vencedores podem ser ditas a qualquer cristão verdadeiro. Porque quando um cristão vence, ele somente provou que era um crente verdadeiro, que ele se arrependeu. E é o que um crente verdadeiro faz quando a palavra de Deus o confronta. Ele se arrepende. A bondade de Deus é que conduz o crente ao arrependimento. Veja, irmãos, voltando ao Apocalipse 3, versículo 5. Diz assim, Apocalipse 3, 5, é outra promessa ao vencedor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Essa última frase. Confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É para alguns ou é para todos os crentes? Veja o que Jesus disse em Mateus 10, versículo 32. (32) 32 e 33, é dito assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Do que o Senhor está falando aqui, irmãos? Do que é crente e do que não é. O que é crente, ele vai confessar diante do Pai. O que não é, não. Para concluir, irmãos, Apocalipse 21, versículos 7 e 8.
O vencedor herdará todas as coisas, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que eu estou extraindo daqui? É que na cabeça do Senhor existem dois grupos. Aqueles que vão arder no lago de fogo e enxofre e aqueles que são os vencedores. Quando ele coloca aqui em Apocalipse 21, só se vê dois grupos. Inclusive, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós só encontramos esses dois grupos. Os que temem e creem em Deus e os que não. O que é falso e o que é verdadeiro. Embora, irmãos, nós possamos admitir tranquilamente que existe variação no grau de recompensas para o Senhor, nós não admitimos que existe dois grupos entre os crentes. Nós não admitimos que exista seres melhores do que outros dentro do próprio grupo dos crentes. Nós não admitimos que haja uma parte da noiva arrebatada e uma parte que não. Porque nós confiamos inteiramente na graça do Senhor. Confiamos que a vitória é de todo aquele que é nascido de Deus. E por mais que isso possa ofender doutrinas já estabelecidas, nós só temos compromisso com a nossa consciência e com a palavra de Deus. E é claro, tudo que é dito deve ser julgado e analisado. Nós não podemos ir às Escrituras com doutrinas pré-concebidas e encaixarmos. Então, se você lê Vencedor e você aprendeu que é um grupo especial de crentes, você lê e acabou. Sem comparar o que o Senhor diz em outras partes das Escrituras a respeito destes vencedores. Por que isso é tão importante para mim? Porque eu sempre fico batendo nesta tecla. Porque isso rouba a esperança dos crentes. Porque qualquer um que for honesto e sincero vai dizer: eu não sou um vencedor. Olhando para mim, eu não sou um vencedor. Porque eu tenho arestas para parar na minha vida, eu tenho problemas, eu tenho pecados, é claro que tem. Os vencedores que nós encontramos em Apocalipse 2 e 3 são como os heróis de Hebreus 11. Tudo que eles fizeram foi pela fé. Eles se tornaram heróis. Olhe para a vida de Sansão. Olhe para a vida dele. Ele não cometeu muitos erros e muitos pecados? Mas ele não é um herói ali naquela galeria? Por quê? É pela fé, é pela obra de Cristo. Nós vencemos. Ah, irmão, quer dizer que em Apocalipse não há um chamado para o vencedor? Claro que há, irmão. Há um chamado ao crente verdadeiro para que se arrependa. Há um chamado ao crente verdadeiro para que volte à prática do primeiro amor. E o que é crente verdadeiro vai se arrepender e vai vencer, irmão. Essa é toda a minha esperança em Cristo Jesus, que aquele que começou a boa obra a completará até o dia da sua vida. Por isso nós temos dificuldade, irmãos. Achamos até um pouco de soberba achar que existam aqueles que são superiores entre o povo de Deus comprado com o seu sangue. Mas que o Senhor nos ilumine o entendimento a todas estas coisas. Aquele que fala deve ser julgado, e cada um, de boa consciência, definir o que crê com base nas Escrituras. Nós cremos que o Senhor tem um só povo, uma só noiva que será arrebatada. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.